Olá, good morning, good afternoon, bom dia ou boa tarde. Não sei quando é que você vai estar vendo essa videoaula, né? Mas desde já, welcome. Sejam todos muito bem-vindos, né? À nossa volta aí das nossas férias. Passou tão rápido, né? Assim como esse ano tem passado rapidamente. Tá tudo um pouco muito estranho, né? Não só para vocês, para nós professores também. Mas o importante é que a gente está conseguindo vencer, né, tudo isso de uma maneira positiva, de uma maneira a qual a gente está conseguindo angariar frutos aí, né, de toda essa peleja. A gente teve um primeiro e um segundo semestre aí que fluiu, né, mesmo em meio a tanto estresse, a tanta dificuldade, nós, os colegas e profissionais do Colégio de Engenharia, conseguimos, né, cumprir com as metas, cumprir com as datas e tivemos aí um primeiro e segundo semestre que a gente pode classificar aí de forma muito positiva. E agora já vamos caminhar aí para a reta final. Faltam só 4 meses, 4 months. Ou seja, vamos nessa que a gente vai vencer. Logo, logo a gente já vai estar lá no fim do ano, vai poder olhar para trás, né? Olhar para o passado e ver que tiveram frutos, né? Que nada foi em vão, que a gente não perdeu o ano, pelo contrário, a gente conseguiu se adaptar, né? Tá todo mundo ficando aí mais craque nas ferramentas para conexão, né? Todo mundo tendo que se virar e quando a vida nos impõe algum tipo de dificuldade, isso nos possibilita um crescimento, né? Então, tudo aquilo que vem, que nos dói, que é doloroso, que é difícil, né? Que vem como obstáculo, isso tudo é muito favorável, porque oferece a mim, a você, a quem está passando pela situação, uma possibilidade de crescimento enquanto seres humanos que somos. Então vamos encarar com os bons olhos que é uma dádiva da vida nós permanecemos vivos, né? E conseguimos passar por tudo isso ainda com bom ânimo e alegria. E eu espero poder contar com vocês para a gente agora fechar aí terceiro, quarto bimestre, né? Tá uma ótima oportunidade para aqueles alunos que não participaram. É, olhar os resultados, né? Olhar os seus colegas que participaram e pegar esses resultados e levar para si. Sempre é tempo, então vamos que vamos. Nossa primeira semaninha aí, Patrícia pediu para que a gente fizesse um apanhado sobre quais foram os pontos de atenção em relação àquela checagem de aprendizagem que a gente fez. Vocês estão lembrados? Que a gente fez uma checagem de aprendizagem, que vocês tinham que entrar, tinha aquele horário específico para matéria específica e para vocês responderem algumas questões. Foi como se fosse uma avaliaçãozinha, né? A gente não pode chamar de prova, mas foi basicamente isso. E era para a gente anotar quais foram os pontos assim de maior dificuldade. E o que eu notei em inglês, tanto nos primeiros anos, quanto nos segundos, quanto no terceiros anos, a maior dificuldade que vocês tiveram foi em relação à interpretação textual, né? Essa acaba sendo sempre a maior dificuldade. Pode ser em qualquer tipo de língua que você esteja estudando, e principalmente no inglês, né? Então eu notei muito isso, a dificuldade na interpretação de texto, o equívoco que acontece em relação ao que está sendo dito, né, e o que está sendo compreendido. Então eu ressaltei aqui algumas dicas para melhorar essa interpretação de texto. Mas eu gostaria de dizer aqui para vocês que qual que é o maior erro? O que acontece? Eu acho que por conta da idade de vocês, vocês são muito acelerados, né? Muito ansiosos. E isso acaba por atrapalhar nesse quesito aí, interpretar texto. Porque essa é uma atividade que você tem que fazer ela calmamente e principalmente focado. Você tem que estar focado, né? E você tem que usar um pouco de responsabilidade. Bom, agora vou fazer a atividade de língua inglesa, seja inglês, seja português, seja arte, seja matemática, seja biologia, né?
Mas o que é importante é, vou focar aqui agora e vou tentar realizar a atividade, né? Se eu coloco a minha mente para funcionar e limpo a minha mente de tudo aquilo que me distrai, que está à minha volta, eu vou conseguir com certeza desempenhar a função positivamente e calmamente e com simplicidade, né? O problema nosso é porque a gente tem a mania de estar com a cabeça sempre em um turbilhão de coisas, né? Eu estou aqui fazendo atividade, mas estou pensando em outra coisa. Estou pensando na morte da bezerra, estou pensando no videogame que eu tenho para jogar, estou pensando na atividade que a minha mãe deixou em casa para que eu possa fazer, lavar uma louça, né, varrer, enfim. Então a gente acaba por se distrair. E é aí que a gente peca. Porque quando você está fazendo a interpretação, que você está lendo, você tem que estar focado naquilo ali, no que está sendo dito, né? No que está sendo realizado. Porque senão, consequentemente, obviamente, eu vou o quê? Embananar e eu vou o quê? Trocar as informações, vou confundi-las, né? Então vamos lá. Para a gente desenvolver um pouco e melhorar aí na nossa interpretação textual, eu coloquei um textinho bem pequenininho, né? Para que vocês também não fiquem aí enfadados, né? Com matéria demais. Então, o textinho vem a priori em língua portuguesa. E o que é a atividade que você vai desenvolver? Você vai primeiro fazer a leitura silenciosa desse texto. Você vai entender qual que é o motivo principal da história, quem são os personagens, aonde que é o cenário, por onde essa história se passa e o que acontece. Eu te aconselho primeiro que você leia silenciosamente. Após a leitura silenciosa, você pode desenvolver a releitura em voz alta, tá bom? E aí, para você desenvolver essa atividade, você tem à disposição o quê? O Google, né? Tem o Google Tradutor. Se você não tiver o Google Tradutor, você pode, e é um ótimo passo, utilizar o dicionário. A pessoa também não tem dicionário. Lá na escola tem. É só você falar comigo no WhatsApp, marcar um horário comigo que a gente vai lá e disponibiliza o dicionário para você. Estudar em casa mesmo, não tem problema, tá? Então, ou seja, não tem desculpa. Então, essa primeira atividade aí, você vai fazer uma tradução desse textinho que está falando aí sobre a história de Pedro relacionado ao meio ambiente, né? Então, faça a tradução do texto que está em português para o inglês. Atenção, você só vai copiar no seu caderno a tradução do texto, tá bom? Não é necessário você copiar o texto em português. Você vai copiar apenas a parte em inglês, ou seja, a tradução do texto. Porque o que é importante em inglês? Que você aumente o seu vocabulário, que você faça com que o seu vocabulário cresça, né? Então, o intuito de copiar a tradução do texto, professor, eu só fico fazendo cópia, só fico fazendo cópia. Não, não é só fazer cópia. É porque você está traduzindo as palavras, né? E, consequentemente, você praticando a escrita, o seu cérebro, ele consegue também o quê? Gravar essa nova palavra aí e você vai começar a tomar conhecimento de novas palavras dentro da língua inglesa. Leia todo o texto e tente entender o contexto geral sem usar o dicionário. Evite o uso do dicionário o máximo possível, enquanto você estiver fazendo a tradução a priori. A leitura torna-se inviável se consultarmos o dicionário toda vez que encontramos uma palavra cujo significado não é claro. Confie na sua intuição. Então, assim, você pode utilizar o dicionário? Pode. Mas para o seu crescimento pessoal e para que isso flua, para que você evolua, o interessante é que você tente a priori fazer a tradução sem a ajuda de ninguém, sem a ajuda do Google, sem a ajuda do dicionário. Você vai tentar fazer de acordo com as palavras que você já viu. É um texto bem simplório, né? Um linguajar bem simples, informal, para que não haja complicação. Professora, mas tá difícil. Não, difícil é você pegar um texto científico, né? E daqui 1 ano, 2 aninhos, você vai ter que entrar na faculdade aí, lá você vai ver que dentro da faculdade você só mexe com leitura científica. Então é bem mais complicado, né? Então vamos aproveitar agora que vocês estão podendo trabalhar com esses textos que são mais simples, tentar fazer a tradução sem usar o dicionário. Pós, você tentou fazer, eu só consegui traduzir 3, 4 palavras, 5. Que massa! Congratulations, né? Parabéns! Que você consiga, que seja uma, que seja 2, que sejam 3 palavras, mas que você fez ele sozinho, né? Sem o famoso copie e cole, tá bom?
Então, a gente tem uma aula dupla aí no dia 11/8. Essa primeira aula você vai simplesmente trabalhar o texto, a leitura silenciosa, a leitura em voz alta, a tradução feita sozinho e depois você vai utilizar o dicionário para fazer a tradução das palavras que você não conhece. Beleza? Essa é a primeira aula. Vamos partir para a segunda aula. A segunda aula é uma mesma atividade relacionada também ao texto. Só para a gente encerrar aí, eu coloquei mais uma diquinha, ó. Traduzir um texto também envolve melhorar a sua organização de ideias em vários níveis. Porque a próxima atividade que você vai fazer, ela tem tudo a ver com isso, com a interpretação que você fez do texto. Fez a tradução do texto, consequentemente você vai saber qual que é o andar da carruagem, ou seja, quais são os acontecimentos, o que aconteceu primeiro na história, qual que é o motivo da história deslanchar, qual que é o ápice da história, se tem algum tipo de conflito, e ao final disso tudo, como que fica a conclusão. Então, é importante que você organize. Então, a partir do momento em que você está traduzindo o texto do português para o inglês, você já está no seu cérebro criando essa organização que vai facilitar muito lá na frente para você responder às questões interpretativas. Isso pode ocorrer em um mesmo parágrafo. Por exemplo, modificar a ordem de frases e orações de forma a tornar o texto mais fluido. Mas também é possível fazer entre um parágrafo e outro, desde que seja mantida a coerência argumentativa natural do texto. O importante é que se transmita a mensagem original do texto, tá bom? E aí a gente vem aqui para a segunda aula, que são questões interpretativas aí, ó, ligadas ao texto, né? A gente vai ter pergunta 1, que está aí, ó, from reading the text, we can say that. Ou seja, questões relacionadas aí ao personagem principal, que é o Pedro. O que o Pedro está fazendo aí? Você vai escolher uma das opções e vai marcar aí qual dessas frases estão relacionadas às informações que são postadas lá no texto, que foram colocadas lá no texto. Vai marcar um xizinho e pronto. Pay attention, atenção. Você só vai precisar copiar a pergunta certa e a resposta certa. Não precisa de copiar as demais. That's okay? Number 2. What was News Peter House? Aí, uma segunda perguntinha relacionada aí, o que tem ali nas proximidades da casa do Peter, né? Houses Peter. Então, você vai olhar aí, letra A, B, C e D. Qual dessas opções tem contidas lá dentro do texto? Dentro do próprio texto, a resposta já está lá. Então, você não vai ter grandes dificuldades, né? Porque você já fez a tradução do texto, você já conseguiu ler o texto em português. Então, ó, tá mamão com açúcar aí, ó. Fácil, fácil, fácil. Número 3. What's near Peter House? Outra informação aí relacionada também aí à casa do Pedro. Número 4. Número 4, você vai responder resposta pessoal, embasada, logicamente, naquilo que você viu dentro do texto, né? Ou então você pode ir lá no próprio texto e trazer a resposta para cá. Pode colocar a resposta em português, tá? Não tem necessidade de você colocar a resposta em inglês, tendo em vista que a pergunta já é em inglês. Então você vai ler a pergunta em inglês, você vai fazer a tradução dela e depois você vai responder para mim em português mesmo. Porque a partir do momento em que você traduz aqui a pergunta, você já vai conseguir ter acesso lá, dentro do texto, o que está sendo perguntado. E aí, para finalizar, perguntinha número 5 e perguntinha número 6, tá? Essas são perguntinhas que vocês vão responder de próprio punho, né? Não é de marcar X. Você vai identificar a pergunta dentro do texto e depois vai vir aqui simplesmente e responder em português para mim. Lembrando que copiar no caderno pergunta e resposta correta. Esse semestre agora, Patrícia vai estar marcando um dia para vocês irem pessoalmente lá na escola, para os professores estarem o quê? Carimbando as atividades de vocês. Então, vamos ser justo, né? Vamos ser correto, vamos fazer a nossa parte.
as atividades não estão complicadas, né? Se a gente tivesse em sala de aula, a gente estaria vendo um conteúdo bem mais puxado, a gente, enquanto professores, ia poder estar cobrando de vocês muito mais. Como essa pandemia pegou a gente de surpresa, é um ensino à distância, não é uma coisa muito fácil, não é muito acessível. Nós estamos fazendo o quê? De tudo o possível para fazer com que o conteúdo ministrado para vocês flua de forma simplória e fácil. Então, assim, não está difícil, né? É uma interpretação de texto. Isso você faz desde do pré, vamos dizer assim, desde a quarta série, quinta série, né? Vocês já são alunos do segundo ano, então acho que não vai ter grandes dificuldades. Mesmo assim, se você ainda não entendeu, não compreendeu, você tem à disposição os professores, né, no grupo de WhatsApp. Entre em contato aí, a gente está em todo o tempo no telefone para solucionar as dúvidas e para esclarecer tudo aquilo que possa surgir aí, né, de dificuldade, tá bom? Contem com a gente está contando com vocês. É um caminho de dois lados, né? Não adianta nada o professor estar aqui se esforçando, fazer as atividades, se você, enquanto aluno, menosprezar todo o trabalho do professor, né? Não vamos menosprezar, não. Vamos só compreender, né? Tá difícil e complicado para todo mundo. Eu também estudo, né? Eu também faço aula de inglês. Então, assim, eu estou acompanhando de perto também qual a dificuldade dos meus professores, né? Não tá fácil para ninguém, é difícil, principalmente uma nova língua, principalmente o inglês, né? A ter que assistir às videoaulas às vezes fica cansativo, mas vamos colocar uma coisa na cabeça, estamos superando, já já tudo isso passa, já já a gente vai olhar para trás e vai só colher bons frutos, né? De todo esse nosso esforço. Estou muito feliz de ter voltado, de ter visto vocês nas webs, né? Acho que a gente poderia desde antes já estar fazendo essas webs aí. E eu vou tentar agora fazer com que as aulas sejam na web, só essa primeira semana, porque a gente ainda está se adaptando, vendo qual plataforma certinho. Mas eu espero que nesse semestre a gente tenha umas aulas mais interagidas com vocês, com todos os alunos, tá bom? Kisses, I miss you, students. Bye, bye. Até a próxima.